Olá, seja bem-vindo ao programa Âncora Livre, a notícia em movimento. A Associação dos Procuradores do município de Porto Alegre completa neste ano 4 décadas para falar sobre a trajetória da entidade, os desafios da advocacia pública municipal, os projetos da atual gestão e também sobre as comemorações do aniversário. Falaremos com o presidente da PMPA, Dr. Alexandre Dionello. Seja sempre muito bem-vindo. Muito obrigado, Tere. Sempre é bom aí contar com vocês para divulgar o nosso trabalho, o trabalho dos procuradores municipais, a nossa associação que está completando 40 anos de serviços prestados, não só aos colegas como entidade de classe ou categoria, mas à cidade de Porto Alegre. Então é uma alegria muito grande eu poder estar à frente da nossa entidade nos 40 anos. Que maravilha! Quais as principais conquistas ao longo de 4 décadas? Olha, eu acho que foram muitas as conquistas, né? A Procuradoria do município, que completou 100 anos de existência, ela começou pequena, começou acanhada e com o decorrer do tempo foi ganhando estrutura, foi ganhando força. Então, nos últimos anos ou últimas décadas, o que a gente pode colocar como uma grande conquista foi a Lei Orgânica da Procuradoria-Geral do Município, né? Que é a Lei Complementar 701 de 2012, ela estruturou a Procuradoria, inseriu a Procuradoria dentro de todas as secretarias. Então, o trabalho de consultoria ao Executivo Municipal, aí prefeitos, secretários, diretores de autarquia, ganhou uma robustez muito maior com a participação efetiva dos procuradores. Isso foi uma troca, né? Deu respaldo, legalidade, segurança jurídica para o gestor e reforçou institucionalmente a Procuradoria-Geral do município. E nós, Associação dos Procuradores, entidade de classe que somos, trabalhamos muito ao longo desse processo para alcançar esses avanços e esses benefícios, essas melhorias aos procuradores municipais. A respeito da lei dos honorários advocatícios. Essa questão dos honorários, ela veio para a advocacia pública em 2015, né, com a mudança do Código de Processo Civil. Então, no artigo 85 do CPC, especificamente o parágrafo 19, trouxe os honorários, que já era uma conquista da advocacia privada, para os advogados públicos. A partir de então, desde 2015, a PMPA iniciou uma luta constante junto ao Executivo, junto ao Legislativo Municipal, para alcançar os procuradores do município esse reconhecimento, né? Uma prerrogativa, então, do procurador a percepção dos honorários naquelas causas em que o município tem êxito. Então, a gente tem que lembrar que sempre que se percebe honorários, significa que no principal daquela ação um valor ou uma quantia foi recuperada em uma dívida ou um direito que era do município. Houve êxito, então, nesses casos, o procurador recebe os honorários. Em relação à escola, ESDM, o que falar a respeito? Olha, a ESDM foi uma entidade que... Ela é, né, uma entidade de referência no Brasil em termos de direito municipal. Ela foi, salvo engano, é a primeira escola vinculada a procuradorias municipais que nós temos no Brasil. Ela foi fundada em 1996. Foram colegas que tinham bastante envolvimento na área acadêmica, né, como um todo, aqui na cidade de Porto Alegre, que viram que havia um espaço para nós inaugurarmos uma escola de direito municipal, abrir um local de debate e ensino daquelas demandas que são afetas ao trabalho dos procuradores, às competências da Procuradoria. Isso se difundiu e se ampliou, ganhou raiz aí Brasil afora. Hoje existem outras escolas que também trabalham nessa temática, mas foi uma iniciativa totalmente pioneira dos colegas de Porto Alegre. Isso merece um reconhecimento muito grande, merece uma valorização, porque realmente fez muita diferença para nós e ainda faz nós contarmos com a escola. Nenhuma geração deixou a casa. Também é algo muito importante a ser dito. Nesse tempo todo a gente tem colegas que passaram algumas décadas de trabalho servindo com a sua excelência. É um diferencial, né? E o seu preparo para a Procuradoria do município. E os colegas, desde aqueles que fundaram a nossa associação, lá em 1986,
até os que ingressaram agora, esse ano. Nós temos colegas do último concurso que estão entrando não faz nem um ano na Procuradoria, se associaram agora. Então é bonito a gente ver essa troca e essa passagem de bastão de uma geração para outra, de procuradores que tiveram uma vivência de cidade, uma vivência de Porto Alegre, que acabam entregando esse know-how, essa expertise e essas experiências aos novos que vêm entrando. Isso enriquece demais o trabalho da Procuradoria, o trabalho da associação. Então, para mim, novamente, à frente da associação, é um prazer muito grande poder vivenciar isso, presenciar isso, e já estar numa situação que eu estou mais para aquele colega que entrega o conhecimento e que passa o que foi vivenciado, né, pelo tempo que a gente já tem de casa. Eu já tenho 24 anos, vou para 25 anos de Procuradoria. Para esses colegas novos que estão chegando agora também, que vêm com muita capacidade, muito preparo, o concurso vencendo é um concurso que demanda realmente muita preparação e conhecimento para que haja uma aprovação. Então, quando eles vêm com essa condição nova, com esse gás novo, é muito bacana a gente poder recebê-los e ter essa estrutura de associação que é totalmente diferenciada. Não é querer falar, mas eu vejo isso, a gente recebe de feedback até de colegas de outras carreiras, operadores do direito de outras carreiras, como Ministério Público, magistratura, a própria advocacia, que quando vem aqui a nossa associação, vem e testemunham que a nossa estrutura é realmente diferenciada. Então, oferecer isso aos colegas que ingressam é muito bom, mas nunca esquecendo de que a gente tem que valorizar muito e oferecer atividades e convivência e convívio com os colegas que muitos já se aposentaram, com o pessoal que é mais antigo. Então, fazer essa integração é muito gratificante. O que mais mudou ao longo de 40 anos, desde 1986? Olha, mudou muita coisa, até a perspectiva. Uma questão que eu vejo que mudou bastante, pelo que eu pude acompanhar desde a edição da nossa Constituição, que é de 88, né? Posso também trazer, né, como um comentário que a nossa associação ela é de 86, então ela é da época em que estava acontecendo ali a reabertura democrática do Brasil. Então, desde então, todo o direito ganhou uma nova dimensão, né? As questões dos direitos e garantias fundamentais, a cidadania, a própria noção do que é o município, das políticas, os projetos, políticas públicas que os prefeitos têm que entregar às cidades, né? Então, o envolvimento dos procuradores nessas matérias, nessas temáticas, não só como uma consultoria, um assessoramento, mas até como uma propositura de caminhos legais e jurídicos para que as políticas e os projetos possam ser alcançados à população, que é o nosso objetivo é esse, né? Levar o cidadão o que lhe é de direito dentro da estrutura do município. Eu vejo que isso evoluiu muito com o passar do tempo. Então, se a gente olhar para trás e volta dentro da minha experiência de prefeitura, né, de procuradoria do município, eu notei que isso cada vez ganhou mais riqueza, relevância. Então, também entra na questão da gratificação de poder trabalhar na cidade e ver que a gente colabora para os resultados, né? E se sentir muito recompensado por fazer parte disso e com a responsabilidade que se tem, que é uma responsabilidade muito grande, para dar resposta para essas questões, né? Eu posso também trazer que tem presença permanente, e assim deve ser, dos órgãos de controle, aí tem Ministério Público, tem Tribunal de Contas, o nosso intercâmbio com todas essas entidades, a representação do município em juízo, né, com o próprio judiciário, e a evolução tecnológica também, processo eletrônico, inteligência artificial, tudo isso está nessa quantidade de coisas que mudaram, que foram evoluindo, e a gente tem que acompanhar todo esse processo. Então, nós podemos afirmar que o procurador municipal participa diretamente das políticas públicas? Participa, sem dúvida. Assim, a nossa atuação ela é fundamental e é muito difícil pensar em alguma política pública dentro do âmbito municipal que não tenha a ação direta, a intervenção e a colaboração de um procurador ou de uma procuradora municipal para que ela efetivamente aconteça e seja entregue à cidade e ao cidadão de Porto Alegre, né? Vamos agora para um breve intervalo.
Lembrando que o Âncora Livre conta com o apoio da APMPA, Associação dos Procuradores do Município de Porto Alegre, e também com a FMP, Fundação Escola Superior do Ministério Público. Voltamos já. A FMP é uma das melhores faculdades de direito do país. Suas conquistas são incomparáveis, guiados pela tradição, movidos pela inovação. Entregamos talentos que reescrevem destinos. O mundo mudou. A tecnologia transformou a forma como vivemos, aprendemos e decidimos. No direito, os fundamentos permanecem, mas o modo de formar e preparar novos talentos precisa evoluir. E quem compreende o seu tempo precisa ter coragem para mudar, sem romper com sua essência, sem renunciar à sua história. Marcas fortes constroem percepção, são posicionamento, clareza e valor. Uma identidade mais limpa, precisa e contemporânea. E a cor também comunica. O vermelho não chega para romper, chega para afirmar. No direito, ele já carrega tradição. No presente, ele projeta presença, distinção, sofisticação, memória. Quando bem aplicado, não grita, impõe com elegância. A tradição nos trouxe aqui. A inovação nos leva adiante. A excelência nos distingue. A evolução nos define. FMP. Somos a evolução do direito. Estamos aqui na área de lazer da APMPA e gostaria de saber do Dr. Dionello se Porto Alegre é hoje uma referência nacional. Com certeza, Porto Alegre é hoje referência nacional em termos de procuradoria do município. É uma procuradoria que tem colegas, enfim, integrantes procuradores que, em relação até a população da cidade, ela está muito bem representada por procuradores. Isso é importante porque, em função da nossa lei orgânica, estamos inseridos em todas as secretarias, então a gente faz a consultoria jurídica e a representação do município em juízo. Então, para ter uma ideia, por conta disso, né, já que Porto Alegre é primeiro lugar no ranking de funcionamento da máquina pública, isso pela aferição do CLP de 2026, resultado que tem muito a ver com a atuação da Procuradoria do município e da nossa advocacia pública, né? É uma procuradoria que a gente pode destacar que ela tem e sempre teve, mais ainda com a edição desse divisor de águas que foi a lei orgânica, ela tem uma atuação técnica e independente. Isso é importante porque a responsabilidade que se tem de trazer a legalidade às políticas públicas implica que haja uma atuação independente até mesmo do próprio Poder Executivo, até mesmo do próprio governo, prefeito e seus representantes, que essa independência faz com muita tranquilidade e transparência possamos mostrar qual é o caminho adequado a ser adotado em determinado projeto ou política, sem aquele vínculo que muitas vezes, se não houver independência, por exemplo, se isso fosse executado por cargos em comissão, cargos de indicação política, haveria um comprometimento além daquele comprometimento que deve haver das carreiras de Estado, das carreiras independentes, como é o caso dos procuradores, para trabalharem diretamente para o alcance do interesse público, né? Não, acho que aí todos os agentes têm que ter o seu papel, mas realmente os procuradores precisam, para que o seu trabalho seja bem executado e entregue à população, dessa independência técnica, né? E isso nós realmente temos, nós zelamos por isso, prezamos por isso, a associação está sempre presente quando pode eventualmente acontecer algum evento, algum fato que aponte para algo diferente. Nós temos uma atuação na defesa das prerrogativas dos procuradores bem importante para que haja manutenção dessas questões e Porto Alegre continue sendo referência. Gostaria que comentasse sobre esta frase. O reconhecimento que a carreira tem hoje não veio de graça. Foi construído por muitas mãos,
ao longo de 40 anos? Isso com certeza, né? A gente começa... O mais adequado, eu entendo, é a gente fazer uma administração, falando em associação, e também acho que se estende à própria Procuradoria do município como instituição, a gente tem que fazer uma continuidade em cima daquilo que foi entregue pelos que vieram antes da gente. A gente vai sempre somando, agregando para o bem da instituição, para que o que se tem construído não se perca, se fortaleça e cresça, né? A gente com isso tem um alicerce mais forte, nós definimos a régua em que devemos andar, todos levando na mesma direção, e quem veio atrás com a sua experiência de erros e acertos, que obviamente a gente sabe que não acerta sempre, mas procura acertar mais, isso um resultado de um trabalho de várias mãos, várias mentes, várias pessoas dedicando o seu tempo, a sua energia, o seu trabalho para essa construção, em que os que vêm vindo depois vão agregando, vão trazendo também a sua energia para colocar em prol dos mesmos objetivos. Então é um trabalho realmente de muitas mãos, é um trabalho que orgulha quem já participou, e nós destacamos sempre isso, né? Temos colegas aí muitos que já faleceram, nos deixaram, e tem muitos que já estão aposentados em idade avançada, tem uns que estão saindo da ativa também, esse aposentando, tem o pessoal que está ali no máximo da sua capacidade de trabalho, entregando o trabalho para a Procuradoria e para o município, tem os que estão ingressando agora, onde tudo é novo, e o resultado somatório disso é uma entrega mais qualificada mesmo, em cima de um trabalho que não é de ninguém e ao mesmo tempo é de todos, né? É um somatório de esforços que vem dando certo. E qual seria o papel dos aposentados? A gente muitas vezes tem uma ideia equivocada, né? A gente leva coloca os aposentados lá no passado. É aposentado, não está mais envolvido, não faz parte do que está acontecendo agora, a coisa está andando muito rápido, enfim. Mas na nossa concepção e a ideia da nossa gestão é muito pelo contrário, é trazer o associado aposentado para perto. Então o associado vai estar presente nas homenagens, o associado faz parte e se integra sempre nas nossas celebrações, nos nossos encontros, para reconhecer esse papel fundamental que eles tiveram para que a PMPA seja a potência que é hoje. Por isso que é interessante saber como é que a PMPA trabalha a integração entre as gerações. Eventos, sim, seja o que for. Essa questão é uma que eu trouxe desde o início dessa gestão, em que eu estou presidente da associação, né, que é a gestão 25-26, eu trouxe como meta promover cada vez mais essa integração entre as gerações, né? E isso compreende também tu seres um bom ouvinte, principalmente até ouvir mais do que falar, para poder absorver o que as pessoas, o que os associados, o que os colegas têm de anseios, até de críticas e de sugestões, receber isso e ver como é que eu posso harmonizar isso para que haja uma integração dessas ideias e representar efetivamente o máximo dos associados que eu puder, para que haja uma simbiose, uma sincronia, um trabalho que realmente devolva para o associado aquilo que ele espera. Então, promover a integração é uma das questões que eu mais me esforço para conseguir, e entendo que, apesar dos pesares, muitas vezes há divergência, ainda mais que nós somos todos advogados e a advocacia é combativa, né? A gente tem por hábito a contestação e a contraposição de ideias, mas como estamos todos buscando os mesmos objetivos, às vezes é nas diferenças que a gente acaba encontrando as convergências e assim se integrando, melhor dizendo, melhor a categoria. Poderia então falar sobre a diretoria de jubilados e os encontros que vocês promovem? Sim, a diretoria de jubilados até é uma diretoria muito atuante e eu fico muito feliz. Hoje quem está à frente da diretoria de jubilados é a colega Carmen Petersen, que sempre foi uma grande colega quando da ativa e depois quando se jubilou também agora
para a minha gestão, eu a convidei, ela aceitou o convite e vem desempenhando um trabalho muito bom, trazendo cada vez mais o aposentado, o associado jubilado, para o convívio da APMPA. Então, nós aí realizamos encontros periódicos, a gente faz almoços, chás, happy hours, faz reuniões, muitas vezes, para tratar de assuntos de interesse dos aposentados. Até utilizamos, muitas vezes, o auditório da própria SDM, da escola, para que tem muito conforto para que se possa ali escutar uma palestra, enfim, e trazer assuntos de interesse para que o jubilado se mantenha integrado, fazendo parte da associação em um ambiente que eles ajudaram a criar e nada mais justo e adequado que eles se mantenham inseridos nesse processo. Vamos falar agora do Paleta Atlântida? O Paleta Atlântida é aquela coisa, né, de verão, que começou um ano em que a gente, por conhecer o Luciano Leon, que é um dos é quem está à frente, enfim, da divulgação do Paleta, que era um churrasco que ele mesmo fala que começou entre amigos na beira da praia ali de Atlântida, foi ganhando corpo, e numa dessas edições ele falou comigo, quem sabe a associação não quer entrar, é legal e interessante e tal. Eu fui lá, olhei, gostei, e aí no ano seguinte a gente já estava participando. Então tem um espaço lá que nós colocamos toda a infraestrutura para acolher o nosso associado. É um churrasco muito legal, já virou parte da nossa cultura, né? Que o verão no Litoral Gaúcho, muitos colegas vão à praia e frequentam as nossas praias, então tá fácil para chegar ali, e é um encontro num local muito mais descontraído, né? Que é a praia. Então a gente sai dessa coisa do paletó e gravata, enfim, e tá ali com traje de banho, traje de praia, para comer um churrasco bem descontraído, com música, enfim, conversa rola mais solta. Uma inovação, né? Sim, uma inovação, mas que já faz parte de uma cultura que a gente criou, então eu pretendo manter enquanto eu estiver à frente da associação. Achei que o resultado é bem positivo na questão da integração também. E, enfim, é isso, a gente tem que ter criatividade mesmo para trazer para o associado propostas diferentes, né? Vamos falar também sobre outra inovação, APM Mulher, que surgiu no mês da mulher. Sim. Em março, sim. Não é isso? O APMPA Mulher, ele surgiu no início de março, acho que eu tenho até alguns dados aqui, ó. Ele foi lançado no início de março, no dia 9 de março agora de 2026, aproveitando a celebração pelo Dia da Mulher, que nós promovemos aqui na sede. Então, as nossas diretoras promoveram um almoço entre as associadas, teve mais de 50 associadas presentes, né? E eu entendo que foi um evento, foi um sucesso, porque a mulher e a figura da mulher, eu não tenho dúvida disso, e parece que a gente, quando fala isso, está falando óbvio, né? Mas às vezes ele tem que ser dito. A história da associação, assim como a história da nossa escola, ela sempre teve um protagonismo muito importante, muito grande da mulher, da colega procuradora municipal. Então, eu entendo e vejo, e quando eu entrei há 20 e tantos anos atrás, eu tinha por referência mulheres no trabalho, né? Até, e não há por que não dizer isso, né? Tem características da mulher no trabalho em que nós, homens, deveríamos nos espelhar, como questões como organização, compromisso com as tarefas, enfim, não que os homens também não tenham, mas a mulher leva isso de uma maneira, talvez por ter que estar preparada para outras questões também, né, do seu dia a dia, ela entrega até com grande excelência, enfim, eu trouxe isso sempre como referência. Então eu tenho aqui, por exemplo, teve a doutora Áurea, né, que já nos deixou, ela foi a primeira presidente mulher da nossa entidade. Tem a doutora Lourdes Camarata também, que teve 2 mandatos à frente da APMPA, ela adquiriu a nossa sede, participou da fundação da escola, então a gente olha essa sede estruturada aqui, como é que foi o começo disso, né? A doutora Lourdes, que está com a gente ainda, e pretendemos ainda homenageá-la, né? Porque é uma pessoa muito querida de todos nós. Era uma mulher e esteve bem à frente desse processo, envolvida, trazendo e propondo e entregando, né? Então eu gosto muito dessa palavra entrega. Por quê? Porque a gente se compromete
mas o comprometimento interno ele tem que se exteriorizar, né? A gente tem que trazer para fora o associado, no caso aqui do presidente da associação, ele tem que ver que ele está recebendo de volta a confiança que ele depositou num presidente ou numa diretoria. Isso nada mais é do que entregar aquilo que se propõe. Então essas mulheres que eu referi, dentre tantas outras que passaram, que tem N nomes para citar, hoje eu tenho uma vice-presidente, né? A doutora Helena Panitti e tal, enfim, a mulher esteve sempre presente, e o APMPA Mulher, que a Helena está coordenando, reflete isso, é trazer esse reconhecimento que para mim sempre existiu, mas enfim, vamos destacar, vamos mostrar que existe, vamos valorizar, porque é mais que merecido, e esse foi o mote dessa iniciativa, né? Maravilha. O que está sendo preparado para a comemoração dos 40 anos da PMPA? Ter, assim, como eu disse, é uma honra muito grande, uma responsabilidade muito grande também, mas uma felicidade, enfim, eu estar à frente da nossa associação nos seus 40 anos. Né? E eu confesso que quando eu concorri, coloquei meu nome à disposição para a presidência, eu não pensei nisso. A gente pensa em tocar aquelas políticas, aqueles projetos, aquelas necessidades que os associados colocam e tal. Tu já entra, vamos dizer, com um espírito, talvez beligerante seja uma palavra meio forte, mas tu já entra motivado para fazer que coisas aconteçam e tal. Mas no decorrer do tempo surgiu essa importância das 4 décadas da PMPA e comemorar a contento ou em conformidade com a importância que isso marca o nosso aniversário de 40 anos. Né? Então vamos falar do jantar comemorativo. Pois é. Então, assim, como vocês já sabem, nós temos um jantar comemorativo desses 40 anos que vai se realizar no dia 25 de junho, no Salão Nobre da Catedral Metropolitana de Porto Alegre, né? Que é um cartão postal da cidade. Eu e vários colegas já estivemos em eventos ali, realmente é um diferencial, né? Ao lado do Palácio Piratini, pega uma parte externa do pátio da catedral e como fosse um subsolo ali da catedral, enfim, um salão lindo, como se fosse um salão de época, assim, antigo, e com toda uma história vinculada até o começo da cidade, né? E acho que isso conversa e fala muito com a Procuradoria, com o trabalho da Procuradoria, dessa representação de representantes da própria cidade, que somos, né, na condição de procuradores. Então, acho que teve tudo a ver a gente escolher fazer esses 40 anos lá, e ali vai haver homenagens, exato, aos fundadores da associação, a nossa história desses 40 anos, aí contemplando associados ativos, associados aposentados, trazendo também a questão das novas gerações que foram assumindo as responsabilidades e estando à frente, inclusive, da nossa Procuradoria-Geral do município, que eu posso referir hoje que o nosso procurador-geral, Johnny Prado, é do último concurso, entendeu? Então, há uma renovação bastante significativa. Vai haver também, por conta dessa comemoração, o pré-lançamento, né, do livro comemorativo aos 40 anos da Associação dos Procuradores do Município. Então, é uma marca e um registro permanente da trajetória da nossa associação, né? Também, aí, para falar do livro, eu posso dizer que é um livro que está sendo organizado em cadernos, né? Esses cadernos contemplam a origem, a memória associativa, as conquistas, a relação da PGM Porto Alegre com a linha do tempo, imagens históricas do que aconteceu na própria cidade e com a atuação dos procuradores, com a atuação da Procuradoria em todas essas questões, e não foram poucas, né? Então, pensando que a PGM, o seu trabalho está envolvido em todos os serviços que o município entrega ao cidadão, em todas as obras que foram e são realizadas aí em Porto Alegre, a questão da enchente também, atuação bastante relevante da Procuradoria para viabilizar que as coisas acontecessem com a urgência necessária. Posso levar um pouquinho atrás, mas parece que já faz muito tempo e nem faz tanto, né? A questão da pandemia também, que a Procuradoria foi fundamental para que a nossa saúde conseguisse, né, a Secretaria da Saúde, enfim, atender a população naquela crise. Então, o livro
traz um pouco de tudo isso, né? A atuação da Procuradoria e da Associação dos Procuradores como um agente motivador e um agente que proporciona melhorias, benefícios para que os procuradores possam melhor atender a cidade. Dr. Gionello, fale sobre as homenagens e reconhecimentos desses 40 anos da PMPA. Por ocasião da celebração dos 40 anos do nosso jantar comemorativo, nós escolhemos algumas personalidades que obviamente não são todas que participaram e colaboraram com as nossas conquistas e o nosso trabalho ao longo desses 40 anos, mas são personalidades de relevância na nossa caminhada, são colegas que tiveram protagonismo nas nossas conquistas, enfim, nas lutas que tivemos, no alcance dos nossos objetivos. Personagens, enfim, que até tiveram uma importância política. Por exemplo, para que nós pudéssemos alcançar a nossa lei orgânica, teve vários atores aí, externos até. Aposentados. Também, enfim, de todas de áreas variadas que tiveram muita importância, e isso consensuado e consensualizado entre vários associados, que realmente essas pessoas mereciam esse reconhecimento, essa homenagem. Então, na nossa festa de 40 anos isso vai acontecer, acho que vai ser um momento muito bonito de integração um pouco para fora da associação, mas a quem a associação deve gratidão. Qual mensagem a PMPA gostaria de transmitir neste aniversário de 40 anos? Bom, eu posso trazer até uma frase que a gente colocou nas reuniões, né, que tem a ver com esse livro dos 40 anos, que é ressaltar e destacar o que a PMPA sempre foi, né, que é uma construção coletiva e o fruto de um trabalho de muitas mãos. Isso aqui não é um trabalho sozinho, longe disso, isso aqui é uma passagem de bastão muito bacana, muito interessante, que todo mundo se sente identificado, se sente parte dos processos e aí sim as coisas ganham melhor e maior significado. Muito obrigada pela sua participação em mais uma entrevista do Âncora Livre. Parabéns pelos 40 anos e seja sempre muito bem-vindo. Muito obrigado e eu fico muito contente com a parceria que nós temos, porque outra missão que eu me coloco como presidente da associação é levar para a cidade de Porto Alegre e para a sociedade em geral o papel dos procuradores municipais no seu dia a dia, no dia a dia da solução dos problemas da cidade. E aqui é mais um meio e bastante importante para que a gente possa mostrar isso com tranquilidade, com clareza, para que as pessoas realmente compreendam que os advogados da cidade são seus advogados também. E a você que nos acompanhou, muito obrigada. Até a próxima edição.